Segunda parte, livro Politizando 2, autor Henrique Dias. Capítulo 3 Os sistemas políticos, sem muita enrolação e aquelas intermináveis dissertações, vamos tentar resumir ao máximo o que é e como funciona cada sistema político. De fato, além de sistemas políticos, existem formas políticas que às vezes estão contidas nos sistemas e ou fora deles, independentemente. Digamos que, para as sociedades ocidentais, tudo começou quando o Império Romano entrou em colapso e se fragmentou. Apareceu então o feudalismo na Europa. Nos dias de hoje o feudalismo pareceria um bairro dominado por um dono e senhor. Este dono manteria sob seu domínio as terras e a população do bairro. Essa população, em troca de receber a proteção do dono do pedaço, trabalharia e produziria nas terras dele. Para isso, pagariam, alguns, impostos para o senhor feudal. Com o território dominado e com um exército, nota de rodapé, não como o conhecemos hoje, essa força armada era composta regularmente pela nobreza. Fim da nota de rodapé a seu serviço, o dono também cobraria pedágios dos viajantes e dos comerciantes que por suas terras passassem. Esse modelo foi o start do que séculos depois chamaríamos de capitalismo. Nota de rodapé. Capitalismo é um sistema socioeconômico, político e social adotado pela grande maioria dos países e das sociedades humanas, onde existe propriedade privada dos meios de produção. Fim da nota de rodapé, e também, por razões internas e externas, o que veio a determinar o fim do feudalismo. Com o aumento da riqueza, da população e dos exércitos, os feudos foram crescendo e as guerras por territórios aconteciam mais frequentemente. Feudos maiores surgiam e de tão grandes passaram para a categoria de reinos. Os monarcas eram os donos dos donos feudais, uma espécie de superdono. E as monarquias foram dominando o oeste europeu. Nota de rodapé. Para quem não manja de geografia, o oeste europeu é onde está Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e outros. Fim da nota de rodapé. Tudo isso, já relatado, aconteceu com a forte presença e influência da Igreja Católica. Entre o ano 1000 e o ano 1300 pode-se considerar como o melhor momento desse sistema. A cristandade, ao contrário do que dizem os livros de história, promoveu nesse período as melhores obras de arte e arquitetura, com muita luz, cores e a universalidade do conhecimento. Séculos depois, por volta dos 1800, já conviviam novas formas de governo. A monarquia pura e a mista, nota de rodapé, trata-se da mais antiga forma de governo, hoje ainda presente em algumas nações. Nela o monarca ou chefe de Estado se mantém no cargo até a sua morte ou a sua abdicação, sendo usualmente um regime hereditário. Fim da nota de rodapé. A primeira, pura, o poder ainda absoluto do rei, e a mista composta da Casa Real. Nota de rodapé, se refere ao local físico onde se aloja o rei, o seu palácio, como a realeza ou família real reinante de uma dinastia. Fim da nota de rodapé. E da Casa Parlamentar. Nota de rodapé, local de reunião dos parlamentares, deputados e senadores. Fim da nota de rodapé. Também tínhamos a República. Nota de rodapé, do latim res mais publica igual a coisa pública, domínio do Estado, a coisa pública, governo, administração pública. Fim da nota de rodapé, que podia ser presidencialista. Nota de rodapé, sistema de governo no qual o presidente da República é chefe de governo e chefe de Estado. Como chefe de Estado, é ele quem escolhe os ministros. Juridicamente se caracteriza pela separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Fim da nota de rodapé. Ou parlamentarista. Nota de rodapé, regime político em que o governo é exercido pelo parlamento. O chefe da nação é o presidente da República, enquanto o chefe do governo é o primeiro-ministro. Nesse regime, os ministros de Estado são responsáveis perante o parlamento, que, mediante eles, dirige o governo e faz cumprir a Constituição do país. Fim da nota de rodapé. Modelos que de certa forma existem até os nossos dias. Dois fatos históricos marcam o início desse regime no mundo ocidental: a independência dos Estados Unidos em 1776 e a sangrenta e cruel Revolução Francesa. Até então,
Todo esse mundo ocidental pós-feudalismo foi dominado pelo mercantilismo. Nota de rodapé é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Seus princípios são metalismo, incentivos às manufaturas, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, soma zero, sistema colonial. Fim da nota de rodapé. Que com o surgimento da Revolução Industrial, nota de rodapé, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Fim da nota de rodapé, transformou-se no capitalismo que reinou absoluto no século XIX. No início dos 1900 acontece a Primeira Grande Guerra Mundial 1914 a 1918, que segundo uma linha de historiadores, foi resultado de uma crise do sistema capitalista. No entanto, existem outras questões históricas e religiosas, que não podem ser desprezadas. A ocasião faz o ladrão, e em 1917 surgem na Rússia uns revolucionários prometendo o paraíso na Terra. O comunismo. Nota de rodapé, sistema social político e econômico desenvolvido teoricamente por Karl Marx e proposto pelos partidos comunistas como etapa posterior ao socialismo comunista. Fim da nota de rodapé aparece como que, saído de uma historinha da carochinha, quando um punhado de bolchevistas. Nota de rodapé, integrantes da facção do Partido Operário Social Democrata Russo, liderada por Lenin. Fim da nota de rodapé. Detonaram o império dos czares russos e reinaram por mais de 80 anos espalhando esse sistema por todo o planeta. Em 1929, nova crise do capitalismo onde seus reflexos, em conjunto com outros fatores históricos, acabaram por gerar a Segunda Grande Guerra Mundial 1939 a 1945. Com o fim dessa guerra, iniciou-se outra, a Guerra Fria. O mundo ficou dividido, mundo capitalista x mundo comunista. Tinha também o tal de terceiro mundo, que era na verdade o cocô do cavalo do bandido. Ninguém queria estar nele, porém, era o objeto de desejo tanto do mercado. Nota de rodapé, área de influência do sistema financeiro industrial e comercial dos países capitalistas. Fim da nota de rodapé, quanto do marxismo. Nota de rodapé, sistema filosófico criado por Karl Marx, base teórica do sistema político e econômico do socialismo, comunismo. Fim da nota de rodapé. Foram praticamente 4 décadas de confrontação ideológica, onde a troca de acusações e as intrigas geopolíticas prevaleciam, criavam-se guerras, um lado acusado de exploração e o outro de doutrinação. Mantinham-se misérias, um lado acusado de gerar, o outro lado acusado de precisar. Já quase ao final do século passado, um muro caiu e o comunismo quebrou, levando a fama de loser. Nota de rodapé, perdedor, derrotado. Fim da nota de rodapé. Opa, quase íamos esquecendo o socialismo. Uma forma a caminho do comunismo, uma etapa anterior. Às vezes, não tão fechada, não tão, digamos, ditatorial. Inclusive, vários países de tradição democrática passaram ou passam por esse modelo de governo, como França, Itália e Alemanha. Uma curiosidade deste período da Guerra Fria entre capitalistas e comunistas é que ambos se denominavam democráticos. Porém, no bando que se autodenomina como centro-esquerda ou democracia social, existe apenas o rótulo de governo democrático ou popular, pois quem manda mesmo é uma pequena elite que não larga o osso nem debaixo de porrada. Feita essa explicação, alguma dúvida? Alguém perdeu o fio da meada? Bem, quem perdeu, vá pegar algum livro de história ou então, entra no Google e mate essas dúvidas, depois volta aqui e continua. Capítulo 4 Rescaldo. Bem galera, até o momento, já deu para perceber, que através dos tempos, um monte de malucos ficou inventando formas e modelos de dominação, fosse pela força, pelo dinheiro ou pela ideologia. Agora que você já sabe alguma coisa disso, vamos mostrar algumas posições que você pode tomar para escapar de alguns desses malucos. Capítulo 5 A arte de fazer política. Muita gente que dá de cara com um texto, um livro, um papo onde a política é o assunto, já desanima.
Desqualifica o tema. Política é coisa de velho. Papo chato. Não tô nem aí pra isso. Mentira. Engano seu. Desde que você chora querendo mamar, começa a fazer política. Chorou, vem a mamãe, dá o colo quentinho e ainda por cima aquele leitinho gostoso. Pô, eu chorei e ganhei tudo isso? Beleza. Boa A, B, U, acento agudo, A, acento agudo, A, acento agudo, A, acento agudo, A, acento agudo. Dessa vez, ganhei um banhinho, roupinha limpa e até um balancinho. Ih, vidão. E daí pra frente não para mais. Uns aprendem política em casa mesmo, principalmente quando tem irmão S no pedaço. Aí a coisa pega, não é? Deixa eu brincar com o seu carrinho do Batman? Não. Ah. Deixa vai. Não ou. Mãe aí, fala pra ele deixar eu brincar com o carrinho do Batman. Eu não vou deixar, porque você não deixou eu brincar aquele dia com o seu boneco do Homem-Aranha. Aí chega a mãe e sugere: por que vocês não trocam de brinquedo? Assim não tem briga. Pronto, nasce ali a arte maior da politicagem, a barganha. Quem não teve essa experiência em casa, certamente a teve no parquinho, na calçada da rua, nas pré-escolinhas e onde mais que se reúnam dois ou mais, pentelinhos. A idade vai passando, e alguns vão se destacando nessa arte de fazer política no seu dia a dia e, em outros, esse potencial vai ficando atrofiado. Afinal, esse sistema precisa do esperto e do otário. Às vezes não chega a ser exatamente uma coisa de espertos e otários, mas sim de líderes e de liderados. É que essas rotulações às vezes se fundem, se misturam e fica complicado de explicar em qual momento é um e em qual momento é outro. Política a gente faz a todo momento, pense nisso. Goste ou não, a política sempre está na sua vida, é como um bumerangue que você joga para longe, mas ele volta. Pense no que te aconteceu hoje, nessa semana, nesse mês. Certamente, você encontrará várias passagens onde você foi, ou o protagonista, ou o coadjuvante, e às vezes, as duas coisas. Portanto, não adianta você tentar evitar, ignorar, fugir ou desprezar a política. Ela está aí, ao seu lado o tempo todo. A melhor coisa a fazer é identificar, conhecer e praticar da melhor forma a política que te cerca e que está presente na sua vida, seja em que época for, seja em que situação for. Outra coisa, meu chapa, não confunda o nojento mundo dos políticos com a política. Como assim, tio Henrique? Isso mesmo. A política tem uma função saudável na sociedade, e o que a maioria das pessoas não gosta é dos políticos. Capítulo 6 Por que e para quê? Por que é importante? E para que é importante? Simples, cara pálida. É para que a sua vida seja melhor e para que você viva com mais dignidade. Se os tontos dos nossos antepassados tivessem se preocupado com isso, poderíamos estar em outra situação, em outro estágio evolutivo sociocultural e econômico. Mas, como dizia o meu sábio avô português, merdas cagadas não voltam ao cu. Nota do autor. Não é minha intenção usar palavra de baixo calão palavrões nesse texto. Contudo, faço saber que para os portugueses nascidos no século XIX, caso do meu avô cu, era o nome das nádegas, ou do rabo. Caso essa explicação ainda não satisfaça a alguns, lamento dizer que não há adolescente nesse país que não seja atingido e exposto, seja na mídia, seja na sociedade, pelo uso desse linguajar. Fim da nota do autor. E como essa é uma verdade, tão verdadeira, quanto aquela que diz, que a única certeza da vida é a morte, só nos resta tentar corrigir os erros cometidos no passado e construir um futuro melhor e digno para nós e nossas futuras gerações. Conhecendo como funciona a política, você dará o primeiro passo em busca da definição do seu futuro. Nada melhor do que ter nas próprias mãos parte do controle do seu destino. É por isso que vivem repetindo que o governo não quer educar o povo, pois assim ele, o governo, terá mais facilidade em manobrar a massa, que somos nós, o povo. Porém, quando nós, a massa, passamos a deter conhecimento e fazer uso dele, ele, o governo, terá que fazer uma política que nos atenda, que nos sirva e que nos traga um melhor bem-estar. Agora, se o cidadão continuar enfiado no buraco da ignorância, os políticos continuarão manipulando e dominando a massa. Ou melhor dizendo, defecando na cabeça dos que estão no referido buraco.
Assim, conhecer é participar. É importante contribuir, fuçar, ir à luta, dar as caras e fazer acontecer. Saiba que ao nascer você já ganhou esse direito, então use-o. Não deixe que outros façam por ti. Vá e faça você mesmo. Quando você participar e começar a colher os frutos da sua interação com a política, saberá para que serviu aquele porquê. Capítulo 7 A teoria dos 5W. Esse jogo de perguntas, ou algo bem parecido, foi criado por Aristóteles. Estamos falando de algo que ocorreu há mais de 2.300 anos. Os filósofos são muito bons em simplificar as coisas. Desde então, essas perguntas davam o pontapé inicial para se chegar ao conhecimento. Para se conhecer algo, alguém, um fato, é preciso conseguir as respostas para essa base de perguntas. Mais ou menos 2.200 anos depois, essa fórmula foi promovida no idioma inglês, como a fórmula dos 5Ws mais 1H. Essa teoria é atribuída ao Rudyard Kipling, que a utilizou a partir de 1902. Desde então, vem servindo aos jornalistas e aos cientistas, para a elaboração sustentável de seus artigos e suas experiências. Saber o que, onde, quando, quem e por quê, é de fundamental importância para quase tudo na vida. Desta forma, atenção, sempre faça uso do 5W quando você pensar em política. What o que, o where onde, o em quando, who quem e o why porquê. Então, o 5Ws, que recebeu aos poucos mais de 100 anos o H de how, que significa como. Essa é a fórmula do conhecimento e da informação. Aplique-a sempre que escolher uma pessoa ou um partido para representá-lo na política. Se tem uma coisa de muita importância nesse livro, essa coisa se chama 5Ws mais 1H. Capítulo 8 Direitos e deveres. Uma das distorções mais presentes em nossa sociedade é a dificuldade que as pessoas têm em saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. A explicação mais direta e rápida, para a definição do que é um direito, seria: o seu direito acaba onde começa o direito do outro. Pode não ser uma perfeição, porém representa bem a questão. O problema nesse caso é que não incluíram aí os deveres. Partimos do princípio que uma sociedade só funciona se estiver organizada. Entendemos então que para estar organizada, essa sociedade foi com o tempo aperfeiçoando um sistema de leis e códigos para serem seguidos. A observância e o respeito a essas leis devem ocorrer por todos que a compõem. Quando alguém quebra o elo da corrente do bem comum, ferrou. A organização vai para o brejo, e nas repetições desse ato, aí então, chega ele, o caos. É muito comum pessoas romperem as regras, e acharem que no caso delas, há uma boa justificativa para tal. Porém, quando outra pessoa rompe a regra e as atingem, tudo muda de figura. Nesse caso, nenhuma justificativa é aceita. Não tem perdão. Por isso, por mais chato, por mais maçante e difícil, há que se cumprir, por parte de cada cidadão, os deveres estipulados nas regras, leis e códigos estabelecidos, pois assim os nossos direitos virão naturalmente e fartamente. Poder exercer todos os direitos previstos e estabelecidos, passa antes de tudo, pelos deveres também previstos e estabelecidos. Vocês já devem ter ouvido falar que o combinado não sai caro. E assim deve ser a vida em sociedade. Aquela pessoa que vive dizendo que as regras são chatas e que blá 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 e blá blá blá, são as mesmas pessoas que se acham no direito de que tudo funcione perfeitamente, para que as suas necessidades sejam atendidas. Essas são as pessoas que vão para a Europa, Estados Unidos ou Japão e lá se comportam como locais, fazendo o possível para respeitar todas as leis e regras e quando voltam da viagem, falam mal dos brasileiros e esquecem de se olharem no espelho. Tenha cuidado com uma certa galerinha, que passa a vida inteira exigindo direitos. São profissionais. Isso mesmo, essa é a profissão deles. Exigem direitos, que ultrapassam o bom senso, e para a sociedade que os adotam, acabam custando muito caro. Lembre-se de uma coisa para toda a sua vida: as virtudes te levam para a ordem e os vícios para a desordem.